dos maiores desafios nas minhas operações é conseguir controlar as minhas emoções. Você pode até não saber disso, mas o ser humano não foi feito para operar. A pergunta que mais me fazem é como eu fiz para obter a minha liberdade financeira. E o que eu vou fazer na Missão Cripto é te ensinar por que esse é o melhor mercado para você investir agora. Aprender a controlar a sua mente e te ensinar as técnicas e estratégias que eu utilizo para obter resultados de verdade. Pode parecer muito difícil, mas eu desenvolvi um método. Palestrei em eventos, fui professor, viajei pelo mundo, fiz milhares de alunos e agora chegou a sua vez. O meu nome é Diego Velasquez e a minha missão é te passar todo o meu conhecimento, mais de 10 anos de estudo para te tirar do absoluto zero e te tornar um trader profissional. Seja bem-vindo ao segundo episódio do evento Missão Cripto. Meu nome é Diego Velasquez, eu sou investidor e trader profissional, especialista em criptomoedas. Ao longo dessa semana, eu estou ensinando passo a passo para investir em criptomoedas e ganhar dinheiro no curto, no médio e no longo prazo, independente se o mercado está em alta ou em baixa. Estou revelando o processo que está por trás das minhas análises quando eu escolho quais as criptomoedas em que eu vou investir. Depois dessa semana você vai perceber que as moedas digitais são um investimento do futuro e se você realmente quer ganhar dinheiro no mercado financeiro vai precisar dominar as técnicas e estratégias para lucrar nesse mercado. O nosso evento foi dividido entre 4 encontros e o primeiro encontro foi na segunda-feira. Nessa aula eu apresentei as oportunidades do mercado de moedas digitais e como você pode ganhar muito dinheiro com o Bitcoin e as outras criptomoedas nos próximos meses. Mostrei para você que estamos diante de uma das maiores oportunidades da história do mercado de criptomoedas e mesmo quando o mercado está em queda, você pode ganhar muito dinheiro. Uma oportunidade que poucas pessoas perceberam e que podem deixar muita gente rica nos próximos meses e anos. Quem acha que as moedas digitais não podem mais valorizar, vai deixar passar uma grande chance de ganhar dinheiro com as futuras valorizações. Porque isso é só o início. Como eu mostrei na aula anterior, a queda do Bitcoin no mês de maio me deixou um alerta para uma grande onda que está chegando. Isso aconteceu em 2018 e está acontecendo novamente. A prova disso são as ordens de compra que você está vendo na tela que eu executei na mesma semana que o Bitcoin teve a queda no valor. Porque enquanto os desinformados vendem Bitcoin nesse momento, os criptotraders montam as suas posições para obter os excelentes resultados. Continuando, hoje está acontecendo a nossa segunda aula e nela eu vou mostrar como qualquer pessoa pode investir em criptomoedas mesmo que nunca tenha investido em qualquer outra modalidade de investimento. Eu vou acabar com os achismos sobre o mercado de moedas digitais e eu vou te mostrar como um simples investimento pode ser responsável por uma construção de um patrimônio milionário. Depois de hoje, partimos para o nosso terceiro encontro que será na sexta-feira. Lá eu vou revelar os principais segredos dos traders que ganham dinheiro com criptomoedas no curto, médio e longo prazo. Você vai ver como é possível começar com pouco, mas construir o seu próprio patrimônio através da valorização desses ativos combinada com as estratégias que eu utilizo para obter ganhos diários com criptomoedas. Por fim, o nosso último e mais importante encontro vai acontecer na segunda-feira. Lá você vai ter a chance de dar o próximo passo e realmente assumir um compromisso em aprender a operar e ganhar dinheiro com os ativos mais lucrativos do mercado financeiro. De sair do zero e aprender a como identificar as melhores oportunidades e fazer desse mercado a base de crescimento do seu patrimônio. Assim como os alunos da minha mentoria estão fazendo. Oi, meu nome é Carlos, eu fiz o curso do Diego logo no início desse ano de 2021. Logo em seguida eu entrei para o grupo dos tubarões, onde eu tenho aprendido muito. O pessoal lá é muito legal, se ajuda muito e é um aprendizado novo a cada dia, né? Um pessoal muito disposto a ajudar um ao outro. E o que me chamou a atenção no Diego desde o início, que eu achei ele num vídeo do YouTube, foi a didática dele e a objetividade. Então, ao contrário, né, de outros especialistas que querem ficar entretendo as pessoas, fazendo gracinha, ele é direto ao ponto, né? Ele é muito bom no que ele faz, ele explica muito bem e isso que me chamou bastante atenção nele, né? Porque eu sou bastante atarefado, sou empresário, né? Tenho um filho pequeno e eu não tenho tempo para ficar, né, vendo vídeos de meia hora, 1 hora aí de outros especialistas. Ele faz um vídeo ali de 7 minutos, super objetivo. Isso me chamou bastante atenção para comprar o curso. O curso valeu muito a pena, né? Já há 15 anos atrás
Eu fiz um curso de análise técnica ainda na época para o mercado tradicional, bolsa de valores, e eu apliquei muito pouco. Para mim era tudo muito complexo e eu não conseguia aplicar aquilo ali na prática. Já com o Diego foi completamente diferente. Ele é muito objetivo, ensina realmente o que é preciso, né, para você operar, sem ficar mistificando nem complicando as coisas. E daí você já parte de imediato para a prática, né? Depois com o auxílio do grupo dos tubarões, você consegue ali estar diariamente vendo o que você está acertando, o que você está errando, e é uma evolução contínua. Então, eu estou há pouco tempo, né, operando, mas já aprendi muito, não tenho ainda ganhos enormes, né? Até porque o meu tempo é restrito também para operar, justamente pela minha vida, mas eu consigo, né, olhando o mercado de manhã, à noite, fazer as operações, e para mim já está sendo bem lucrativo, muito mais lucrativo, né, do que você aplicar no mercado tradicional. E o que eu achei mais legal e mais importante é que você passa a ter controle, né, sobre os teus investimentos. Então você não fica na mão de ninguém. Se você aprende a operar, você aprende tanto a operar comprado no mercado como operar vendido. Então você não está à mercê se o mercado está subindo, né, ou esperando ele cair. Você pode aproveitar ele nos dois sentidos. Então isso para mim também que foi muito legal, né? Então eu recomendo a todos, é um curso excepcional, né? E o Diego também sempre está lá no grupo disposto a ajudar todo mundo. Como eu disse na aula de hoje, o meu objetivo é te mostrar como qualquer pessoa pode investir no mercado de criptomoedas, e a partir de agora a nossa aula será dividida entre duas partes. Na primeira eu vou te explicar tudo o que está por trás desse investimento e por que ele é mais vantajoso do que qualquer outro. Depois vamos para a prática e eu vou te mostrar dentro das plataformas como é simples você investir e ganhar dinheiro com esses ativos. A primeira coisa que você vai precisar saber é que investir em criptomoedas é de longe o mercado mais fácil de investir no mundo financeiro. Enquanto para investir em ativos do mercado tradicional, você precisa avaliar diversos fatores relacionados à estrutura do negócio aonde você está investindo. E nas criptomoedas você não precisa fazer isso. Ao investir nas ações de uma empresa, por exemplo, você precisa se preocupar com os planos dessa empresa para o futuro, quem está no controle dela, quais investimentos e inovações ela pretende fazer, o caixa dessa empresa, um eventual IPO, planos de expansão e muitas outras coisas. Eu não sei você, mas na minha visão isso não me parece uma coisa muito fácil. Você pode até encontrar bons profissionais para te guiar nesse processo, mas muitas das vezes as sugestões e posicionamento desses profissionais são bem tendenciosos. Seja porque eles têm algum interesse direto relacionado na empresa, ou então eles estão recebendo para falar muito bem dela. Eu não estou aqui dizendo que investir em ações é um mau negócio, só que eu quero que você entenda que a curva de conhecimento necessária para você fazer esse tipo de investimento é muito maior. Você pode até investir baseado em sugestões ou achismos, mas nesse caso você está colocando o seu dinheiro em risco. Outro ponto é que a valorização do investimento em ativos tradicionais é muito insignificante perto do mundo das criptomoedas. Se uma ação valoriza 10, 20 ou 30%, já estamos falando de uma supervalorização incrível, algo fora da curva. 100% então é algo surreal. Só que se você olhar para o mundo das criptomoedas, frequentemente você vai se deparar com valorizações que giram em torno de 300, 500, 1.200, 2.900 e até 3.500% em um curto espaço de tempo. Como por exemplo a criptomoeda Chilis, que entre os meses de fevereiro e março chegou a valorizar mais de 2.900% em menos de 30 dias. Nesse caso, você veria o seu dinheiro sendo multiplicado por 29 vezes. Ou seja, se você tivesse investido 10 mil reais nesse ativo no começo de fevereiro, hoje teria na conta nada menos do que 290 mil reais. E para ter aproveitado uma onda de valorização como essa, você só precisaria estar olhando para o mercado, buscando os indicadores certos, iguais aos que eu orientei para os alunos da minha mentoria a observarem. Olha só quanto esse aluno ganhou. Cara, a minha experiência no grupo dos tubarões começou devagarinho ali, mas fui aprendendo aos poucos, fui melhorando. Tive ganhos de 2, 3, 4, 5, 10 mil reais num mês. Tive ganhos que foi o dobro do meu salário de onde eu trabalho num mês. Então, eu só tenho a agradecer, cara. Foi uma experiência, tá sendo uma experiência, assim, sensacional. Foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, foi ter adquirido a mentoria do Diego. Ele é um cara excepcional, excelente, e eu recomendo a qualquer um que queira investir em criptomoeda, que queira se tornar um trader, que queira aprender sobre isso,
a mentoria do Diego é excelente. Esses indicadores eu vou revelar na terceira aula, mas já adianto que são muito mais simples do que saber quem será o próximo CEO de uma empresa, quais são os planos de expansão dela, o balanço trimestral ou então quem será o próximo presidente do país em 2022. E tem mais uma coisa, além de tudo, você vai investir em algo que no longo prazo será o futuro do dinheiro, não tem mais volta. O único jeito das criptomoedas deixarem de existir é se a internet deixar de existir também. Caso contrário, isso não vai acontecer, diferente de uma empresa ou país. Quantas empresas na bolsa não já quebraram? Quantas pessoas que você conhece que já viram seus investimentos derreterem por causa de uma crise no país? Lembra da minha história lá em 2013? Se olharmos no passado, nem mesmo a poupança ficou livre das consequências de uma crise e más decisões de um governo, e você sabe muito bem disso. Mas com as criptomoedas isso não existe. Só existe uma direção que elas podem ir e essa direção é para cima. Porque esses ativos são limitados e quanto mais tempo passa, menos moedas vão estar disponíveis para mineração no mercado e mais pessoas vão querer estar entrando nesse mercado. O Bitcoin é apenas um exemplo disso. Apesar das quedas, se você olhar no histórico do Bitcoin, elas apenas antecedem uma grande valorização. E uma coisa é certa, seja nessa ou na próxima, todos já sabem que o Bitcoin vai valer mais de 500 mil dólares. E aí quem comprou, comprou. Quem não comprou vai pagar bem mais caro por isso. E não vai demorar, basta você ver as notícias e os números de pessoas que atualmente investem no Bitcoin e em outras criptomoedas pelo mundo. Atualmente já passam de 75 milhões de pessoas com contas abertas investindo no mundo das criptomoedas. E diferente de antes, hoje cada vez mais pessoas estão entendendo que é possível você ganhar dinheiro com criptomoedas de diversas formas. Você pode ganhar com a valorização da moeda ou com a queda no curto prazo. Pode ganhar investindo seu dinheiro esperando e ganhando no longo prazo. Pode fazer swing trade, day trade e também scalp. Enfim, são ilimitadas as possibilidades e eu sei que isso já deve ter ficado bem claro. Mas só para que não restem dúvidas, nesse mercado só perde dinheiro quem é aventureiro. E não é só nos gráficos que eu te mostro isso. Olha só os prints de ganhos dos alunos da minha mentoria que ganharam dinheiro na semana que o Bitcoin estava em queda. Realmente só perdeu dinheiro quem agiu pela emoção, como se esse investimento fosse um jogo. Mas vamos ser bem sinceros, isso não tem nada a ver relacionado com criptomoedas ou qualquer outra coisa. Esse tipo de pessoa vai perder dinheiro seja em criptomoedas, seja no negócio da família, seja abrindo uma padaria ou em qualquer outro tipo de investimento. Isso ficou bem claro em 2017. Naquela época tivemos um grande boom do Bitcoin, igual tivemos no início desse ano. A moeda saiu de quase 3 mil reais para mais de 70 mil reais e muitas pessoas acabaram comprando no pico, como se fossem jogadores do mercado, investiram na moeda no pico máximo. Quando a moeda caiu para cerca de 13 mil reais, alguns meses depois, essas pessoas saíram vendendo de forma desesperada, sem conhecimento nenhum, e claro que elas perderam dinheiro. A questão é que se elas realmente fossem investidoras, saberiam enxergar o cenário como um todo. E se tivessem esperado, no começo desse ano, teriam atingido um pico de mais de 25 vezes de valorização em cima do seu dinheiro investido. Agora vamos lá, vamos partir para o conteúdo prático. Mas antes disso, eu quero saber quem realmente está comprometido a aprender como ganhar dinheiro no mercado das criptomoedas. Se você está comprometido, digita aí nos comentários: eu vou ganhar dinheiro com criptomoedas. E agora eu vou mostrar para vocês como funciona o processo de você entrar no mundo das criptomoedas e o que essas siglas significam e como você consegue entender tudo isso aqui. Vamos lá, isso aqui é você. Você quer comprar alguma criptomoeda. Você vai entrar no seu computador, vai entrar na sua conta do seu banco, vai transferir para sua corretora, você vai ver o valor que você quer transferir. Por exemplo, eu quero transferir 100 reais para minha corretora. Você vai fazer a transferência, a sua corretora vai te creditar esses 100 reais lá e aí você vai ter um crédito na corretora de 100 reais. E a gente, no mundo cripto, a gente tem siglas, né? O Bitcoin você tem a sigla de BTC, reais você tem a sigla de BRL, dólares você tem a sigla de USD, euros você tem a sigla de EUR, então você tem as siglas do mundo cripto. E aí quando você está com o seu crédito na sua conta da corretora, você pode comprar qualquer criptomoeda. Tem mais de 2.000 criptomoedas listadas na Binance, você pode utilizar a Binance ou qualquer corretora que você preferir. E aí você tem esses 100 reais, você quer comprar Bitcoin. Para você comprar Bitcoin em reais, você não pode olhar o par do Bitcoin contra dólares, você tem que ver o BTC contra BRL. E aí você tem a sigla aqui de BTC BRL.
E aí você entra lá, você vai ver o Bitcoin a preço de real. Se você botar BTC USD, você vai ver o Bitcoin em dólares. Se você botar BTC euro, você vai ver Bitcoin em euros. E aí, a partir do momento que você utilizou os seus reais, né? Você tinha reais aqui, você utilizou os seus reais para entrar no mundo do Bitcoin. E aí você tem um mar de opções agora. Agora que você está em Bitcoin, você pode trocar esse seu Bitcoin por qualquer outra criptomoeda. A gente tem as altcoins, você pode trocar ele por qualquer outra criptomoeda e cada uma delas tem uma sigla também. E aí, por exemplo, você tem a Ripple, que a sigla é XRP. Então, se você botar BTC XRP, você pode trocar o seu Bitcoin por Ripple. E o mais interessante disso é que você pode trocar Bitcoin por Litecoin, Bitcoin por ETH. E o mais interessante disso tudo é que quando você bota uma combinação de uma sigla de uma criptomoeda contra o Bitcoin, você consegue ver qual dessas duas criptomoedas está valorizando mais. Então, por exemplo, aqui de um lado a gente tem a Ethereum, aqui do lado a gente tem o Ethereum. E aqui do outro lado a gente tem o Bitcoin. Então a gente tem o BTC e o Ethereum. O Bitcoin está subindo, o mercado de criptomoedas está subindo. As criptomoedas são independentes, cada uma sobe de uma certa maneira, mas o Ethereum está subindo também. Só que hoje o Bitcoin está subindo 3% e o Ethereum está subindo 2%. Ué, mas por que o Ethereum está subindo mais ou está subindo menos que o Bitcoin? Como é que eu sei como eu consigo tirar vantagem disso, desses movimentos? Você vai utilizar a sigla lá no TradingView de BTC ETH. E aí você vai ver um gráfico. E esse gráfico de BTC ETH vai mostrar a diferença de variação de uma moeda para outra. Então você vai ver um terceiro gráfico, olha que legal. Você vai ver um terceiro gráfico e esse gráfico pode estar em uma tendência de alta ou pode estar em uma tendência de baixa. Se o BTC ETH estiver em uma tendência de baixa, significa que a cada subida do Bitcoin, ele está valorizando sempre mais do que o Ethereum. Ou seja, Bitcoin nesse momento é uma moeda melhor para você estar posicionado porque ela tende a valorizar mais. O Ethereum está perdendo valor contra o Bitcoin porque ele está no BTC ETH em uma tendência de baixa. Pode parecer um pouco confuso, mas é muito mais simples do que você imagina e a gente vai passar por várias técnicas e estratégias na aula 3 também para começar a mapear, né, depois que a gente aprender sobre a tendência ser fractal, existir uma tendência dentro de uma tendência, para a gente entender exatamente aonde eu vou me posicionar para ter a maior valorização. Porque se eu tenho R$100, por exemplo, aqui eu tenho meus R$100, e eu quero comprar um ativo, né? Eu quero valorizar esse meu dinheiro, eu quero que esse meu dinheiro valorize, claro. E aí eu vou comprar uma criptomoeda, vou comprar Bitcoin, eu vou comprar Ethereum, ou vou comprar XRP, eu quero estar sempre na moeda que tem um maior potencial de valorizar. Se o XRP for valorizar 5%, eu quero estar sempre na maior valorização para eu ganhar o máximo possível em cima desses R$1.000. Então, existem mais de 10 mil opções de criptomoedas e dessa forma a gente consegue começar a mapear qual é a melhor criptomoeda para a gente estar posicionado em determinados momentos. Lembrando que o mercado move por momentos, hoje pode estar em baixa, amanhã pode estar em alta, então a gente aproveitar esses momentos de baixa e aproveitar esses momentos de alta podem ser muito mais lucrativos para o nosso mesmo capital. E agora, olhando no gráfico, aqui na esquerda eu tenho os pares, olha só, BTC USDT, significa que eu estou vendo Bitcoin contra dólares. Eu posso botar BTC BRL, ver o Bitcoin contra reais. Bitcoin é uma moeda global, então você pode negociá-la por qualquer moeda de qualquer país. Eu fui para Dubai, por exemplo, no caixa eletrônico eu consegui sacar dirhams, que é a moeda local de Dubai, de um próprio caixa eletrônico, porque o Bitcoin ele é negociado em vários pares diferentes. Só que o mais legal disso tudo é ver a diferença de uma moeda para outra, para saber qual dessas moedas está valorizando mais. Aí tem um negócio chamado de ETH-BTC, que é a diferença do Ethereum contra o Bitcoin. E eu venho aqui, olha só, o Ethereum contra o Bitcoin, ele está valorizando mais.
Ou seja, se o Bitcoin sobe, o Ethereum, que é uma outra criptomoeda, tende a subir mais. E nesse movimento aqui, desde março de 2021, o Ethereum subiu 115% a mais do que o Bitcoin. Então, se as duas começaram em março juntinhas lá, o Bitcoin sobe 50%, o Ethereum subiu os 50%, mais os 115%. Então, subiu muito mais do que o Bitcoin. E aí, nesses movimentos, a gente começa a escolher a melhor moeda, ela valoriza, aí eu volto para Bitcoin com mais Bitcoins. Eu começo a acumular a quantidade de criptomoeda que eu tenho. Então, ver esses pares é muito interessante e a gente vai aprofundar ainda mais esses conhecimentos na nossa aula 3. Bom, na primeira aula a gente viu a importância de ter Bitcoin a longo prazo e qual seria o potencial de valorização dessa moeda. Mas olha só, tem algumas coisas importantes aqui, porque a nossa meta é sempre acumular mais Bitcoin. Quanto mais Bitcoin e criptomoedas a gente tiver para o futuro, mais grana a gente terá. Vai ser basicamente isso. Então olha só, hoje 1% da população mundial tem Bitcoin e nessa época era mais ou menos a mesma coisa do que a população mundial utilizava internet em 98. Então imagina só, em 98 você falava de internet para alguém, o pessoal falava, caramba, o que é isso? Isso aí não serve para nada, não presta. É mais ou menos o Bitcoin hoje, só que os grandes bilionários e bancos e fundos de investimento já sacaram isso aqui do Bitcoin e já estão botando muita grana no mundo cripto. A gente sabe que a gente tem um limite de moedas, né? 21 milhões é o nosso máximo de moedas que a gente pode ter. Então, o preço da moeda tende a subir. Quanto mais compradores aparecem, o preço da moeda tende a subir. Hoje, aproximadamente 1% da população só utiliza. E na internet, 65% da população utiliza. Imagina quando esse número aqui começar a crescer próximo ao número da internet hoje. Então, vai entrar mais grana ainda no mundo do Bitcoin e a criptomoeda tende a ter um movimento de alta. Então, a gente quer acumular mais moedas. E olha só o que a gente pode fazer para acumular mais moedas. Hoje, existem mais de 10 mil moedas, né? Depois do Bitcoin, começou a vir outras moedas, a tecnologia implementada pelo Satoshi, o blockchain, criou uma disponibilidade enorme de existir várias outras moedas e aqui tem, por exemplo, 10 mil altcoins. São várias moedas que existem hoje no mercado. A gente tem Ethereum, tem ADA, Litecoin, XRP, Dogecoin, enfim, tem mais de 10 mil moedas. E cada uma funciona de uma maneira, como se você estivesse na bolsa de valores e aí cada empresa tem um propósito diferente. No mundo das criptomoedas é exatamente a mesma coisa. Cada moedinha dessas aqui tem um propósito diferente, não necessariamente elas foram feitas iguais e não necessariamente uma vai roubar o lugar da outra. O Bitcoin sempre será a moeda principal, porque ele tem a maior quantidade de poder de processamento, os computadores estão ligados na rede do Bitcoin, então ele vai ser sempre a moeda principal. Aqui temos o Ethereum. O Ethereum não é a mesma coisa que o Bitcoin. O Ethereum ele tem a blockchain própria dele e ele deixa outras moedas utilizarem a blockchain dele para fazer as transações. Então essas outras moedas, para elas não criarem a sua própria rede, elas ficam plugadas na rede do Ethereum. É como se fosse o tubarão e o peixe-piloto. O peixe-piloto fica sempre coladinho ali no tubarão, porque ele usa toda a estrutura do tubarão. Então o Ethereum é um outro tipo de moeda. Isso é para a gente ver que tem vários outros tipos. E mais para frente a gente vai ensinar a vocês como você consegue identificar a melhor altcoin, uma altcoin que possa valorizar mais do que o Bitcoin. Tem isso, as altcoins são outras moedas, mas algumas delas podem de fato valorizar mais do que o Bitcoin. Isso a gente vai aprender na aula 3. Mas voltando aqui, como eu faço para acumular mais Bitcoin a longo prazo? Eu sei que o Bitcoin vai ter uma valorização, eu quero ter mais Bitcoin, e o que eu posso fazer com esses Bitcoins? No mercado financeiro existe uma coisa chamada de trade. Trade é você comprar um ativo barato ou vender caro, ou você vender ele caro e comprar barato, enfim, você pode operar no mercado. O Bitcoin tem uma volatilidade, o mercado sobe em ondas, né? E você pode aproveitar essas ondas para você ser ainda mais lucrativo e acumular mais moedas. E no trade é o seguinte, o mercado move basicamente por emoções. Você tem a euforia de um lado e o pânico do outro. E essas são as duas emoções predominantes que movem os mercados financeiros. Não só o mercado de Bitcoin, mas com o mercado tradicional, a bolsa brasileira, a bolsa americana, enfim. Todos os mercados se movem com os mesmos padrões. A análise técnica foi inventada lá no ano de 1800 e lá vai bolinha, lá no Japão, quando os japoneses negociavam arroz. E aí um japonês muito inteligente falou, cara,
Eu posso mapear o preço, eu posso desenhar esse preço em linhas e aí eu consigo pegar o histórico desse preço e eu consigo começar a criar bases de suporte, bases de resistências e eu consigo ter mais vantagem em cima das outras pessoas que não entendem nada disso. E esse japonês foi muito lucrativo, ganhou muito mais dinheiro do que qualquer outro porque ele sabia os movimentos de linhas. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Trade, como eu consigo fazer um trade, como eu consigo ser ainda mais lucrativo, não só aproveitando a valorização do Bitcoin. Eu sei que o Bitcoin vai ter a valorização dele, a moeda vai subir, mas eu quero começar a ter mais moedas aqui para quando ela subir eu ter a maior quantidade possível e aí eu ganhar não só na valorização da moeda, como na valorização da quantidade. Aí eu ganho quase o dobro, o triplo, enfim, você consegue ser muito mais lucrativo. E no trade, como funciona? Trade, você pode comprar um ativo tanto para cima quanto para baixo. Você sabia que você pode ganhar também na queda? Você pode abrir um trade short, que é a sigla que a gente chama, e você pode abrir um trade e chamar de long. Long é quando você entra comprado, short é quando você entra vendido. Então o long basicamente é você ganhar na valorização de um ativo quando você compra e ele sobe. E short é você ganhar na valorização de um ativo quando você opera vendido e ele cai. Então você pode ser lucrativo no meio de uma queda e funciona mais ou menos assim. Para você operar shortado, aqui eu vou botar duas pessoas, aqui é o João e aqui é o Pedro. E aí, eu quero operar vendido. Eu acho que o Bitcoin vai cair, o mercado move em ciclos, eu acho que a gente está num ciclo de movimento para baixo e eu quero ganhar nesse movimento para baixo. Eu, sem ter um Bitcoin, eu falo, olha só, me empresta um Bitcoin que eu te devolvo daqui a pouco, e esse daqui a pouco pode ser uma semana, um dia, um mês, eu que escolho quanto tempo eu quero ficar com esse Bitcoin. E aí eu pego um Bitcoin emprestado, digamos que o Bitcoin agora está a $40 mil, eu pego um Bitcoin emprestado a $40 mil, e o Bitcoin está no movimento de baixa, ele começa a cair, ele chega a 33. Então eu peguei ele emprestado a 40 e eu tenho que devolver para essa pessoa, eu tenho que fazer o pagamento de volta. Só que o Bitcoin agora está 33, então eu pego a 40, devolvo a 33. Qual é o meu saldo dessa operação? Se eu peguei um Bitcoin inteiro, o meu saldo positivo é $7 mil. Então, se o Bitcoin cair, eu posso lucrar nesse movimento de queda. E isso é o que muitos traders fazem. Eles aproveitam as ondas do mercado, não só de alta, como as ondas do mercado de baixa também. E a gente vai ver daqui a pouquinho tudo no gráfico, como funciona na prática. E o mais legal disso tudo é que o mercado de criptomoedas ele fica aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Então é um mercado que não dorme. Ele tem mais volatilidade do que o mercado tradicional, 4 vezes mais volatilidade que o mercado tradicional. Por quê? Porque enquanto o mercado tradicional tem um horário de abertura, abre 10, fecha 17, o mercado de criptomoedas funciona 24 horas por dia. E aí, quando você aprende a utilizar as estratégias no mundo das criptomoedas, você tem uma janela muito maior de oportunidade para você conseguir se aproveitar. É a mesma coisa que você pegar, por exemplo, o Barcelona para jogar contra o Vasco da Gama. Se esse jogo tiver 15 minutos, quanto que o Barcelona vai fazer em cima do Vasco? Vai fazer 1-0, 2-0? Só que agora você pega o mesmo jogo e você bota 5 horas de duração. O time que é muito bom, ele vai ter muito mais oportunidades para ganhar em cima do time ruim. Então a gente treinando as nossas técnicas de trade, a gente consegue ser muito mais lucrativo no mercado de criptomoedas porque ele tem mais volatilidade. E aí eu consigo combinar os ganhos, né? Eu ganho mais 2% em um dia, eu compro mais Bitcoin, o Bitcoin valoriza 10%, eu ganho isso aqui, mais isso aqui, eu vou combinando esses ganhos e vou tendo um resultado muito melhor. É o que eu tenho feito nos últimos 7, 8 anos da minha vida, só operando no mundo cripto e acumulando mais criptomoedas. Mas agora vamos para a coisa prática, vamos para o computador ver como isso funciona. E as pessoas sempre me perguntam, tá, mas Diego, qual é a melhor oportunidade de trade? Qual é a melhor estratégia de trade? Como eu consigo ganhar dinheiro com isso?
todos os dias. Vamos lá. Não existe uma melhor estratégia de trade. Estratégias de trade são como você ter um cardápio. Você vai no restaurante e você pega um cardápio. Tem 500 pratos e aí você tem sempre o prato do dia. Qual é o prato do dia? O prato do dia é a melhor estratégia de trade que você pode aplicar em determinado movimento de preço. Ou seja, vamos resumir isso. A gente tem a nossa tendência. Tendência de alta funciona com topos e fundos ascendentes, né? A gente sempre vai criando bases de preço acima, assim que funciona a nossa tendência de alta. E a maioria das pessoas vem, de fato, vê uma moeda subindo e a moeda explode para cima. E aí as pessoas pensam, caramba, essa é a minha última chance de ganhar dinheiro com criptomoedas, eu preciso entrar nessa moeda custe o que custar. O nome disso se chama FOMO. Fear of Missing Out. Em português é o medo de você perder um grande movimento de alta. Então você entra nessa moeda custe o que custar porque você acha que não vai existir nenhuma outra oportunidade tão boa quanto essa para você ganhar dinheiro. E na verdade é que no mundo do trade isso não existe. Existe sempre uma excelente segunda oportunidade para você ganhar dinheiro e você tem que olhar as técnicas para você saber se o que você está fazendo é certo ou errado. E essa é o maior ponto onde as pessoas perdem dinheiro. Por quê? Porque elas veem um grande movimento de alta, elas acabam entrando no grande movimento de alta, não olham para os indicadores e o que acontece? O preço vem formar uma base para depois poder continuar subindo ou formar uma base e inverter a tendência para baixo, mas a questão é o seguinte. Eu tenho um RSI e a gente vai aprofundar um pouco o nosso conhecimento no RSI. Aqui eu tenho os tempos gráficos, né? E a gente vai aprender a navegar nesses tempos gráficos e vai entender como funciona. Quando eu vejo uma tendência de alta no tempo gráfico maior, né? Quanto maior o tempo gráfico, mais peso ele tem sobre os menores. Por quê? Porque ele me dá uma informação de uma movimentação de preço em um determinado tempo muito maior. Ou seja, o tempo gráfico mensal, cada barrinha dessa significa um mês de negociação. Então, os padrões que acontecem nos tempos gráficos maiores, no mensal, por exemplo, é milhões de vezes mais potentes do que você ver nos tempos gráficos menores. E alguns traders falam, eu gosto de operar nos 5 minutos, eu gosto de operar no 15 minutos. Cara, se você gosta de operar em um tempo gráfico só, tá tudo errado. Você tem que navegar entre esses tempos gráficos para saber qual é o mais eficiente para você ter aquela sua análise do dia. Então é mais ou menos o seguinte. O mensal, o tempo gráfico de um mês, a movimentação de um mês, significa o quê? É como se você tivesse um navio enorme, um navio cargueiro enorme em um mar turbulento. Ele é menos suscetível a erro. Esse navio enorme, ele balança menos, então ele tem uma análise mais linear. Quanto menor o tempo gráfico, menor vai ser esse barquinho. E aí você botar o tempo gráfico de 5 minutos. É como se você estivesse de canoa em um mar turbulento. Você vai ficar sacudindo, a canoa vai ficar sacudindo. Ela é mais suscetível a virar. Ela é mais suscetível a mostrar algo que não é a realidade daquela movimentação de preço. Então é mais ou menos assim. Quanto menor o tempo gráfico, mais difícil é para você operar. Então é por isso que as pessoas falam, day trade é impossível ganhar dinheiro. Não é. É só você começar nos tempos gráficos maiores e ir para os tempos gráficos menores e saber a figura como um todo. E a gente vai aprender até acabar a missão cripto, a gente vai aprender exatamente como fazer isso para conseguir ganhar dinheiro no mercado. E eu tenho os indicadores. O meu indicador aqui, o IFR, que é o nosso índice de força relativa que a gente aprendeu na última aula, ele me diz se o mercado está esticado ou não, se o mercado está numa tendência eufórica ou não. E qual é o melhor movimento de preço? Aqui a gente tem uma tendência de alta, tá muito nítido essa tendência de alta, o preço está explodindo para cima. E aí o que acontece? As pessoas veem o preço explodindo para cima, acabam entrando quando o nosso indicador de força relativa, o nosso índice, ele está em sobrecompra, ou seja, ele mostra que o movimento de preço ele está extremamente esticado e que ele tende a corrigir para formar a base de preço da nossa tendência. E olha que legal! Quais são os melhores pontos de entrada? São sempre quando
eu vejo o pânico. Quando eu consigo enxergar o pânico numa tendência de alta, que o pessoal fala: o Bitcoin vai cair, vai desaparecer, vai morrer, meu Deus, sei lá o que acontece, o preço vai e volta. Só que é nesse pânico que eu quero atuar, é aqui que eu quero entrar. E já dizia o Warren Buffett, que é um dos maiores negociadores de ações do mundo, o segundo bilionário na riqueza mundial, ele sempre fala o seguinte: compre quando todo mundo quer vender e venda quando todo mundo quer comprar. É sempre você ir contra as emoções, é você ir contra o seu sentimento de humano de tá subindo, vou comprar, tá caindo, vou vender. É ao contrário, tá caindo, vou comprar, tá subindo, eu vou vender. Então funciona da seguinte forma. Olha aonde eu encontrei pânico. Olha só, bateu abaixo de 30, pânico, gerei uma base de preço. Bateu abaixo de 30, pânico, gerei uma base de preço. Bateu abaixo de 30, pânico, gerei uma base de preço. Olha só, há vários momentos que a gente atinge, olha só, bateu abaixo de 30, base de preço. E são exatamente os melhores momentos, olha, encostou um pouquinho abaixo de 30. Olha as bases de preço formadas ao longo desse movimento de baixo. Olha só, as bases de preço formadas ao longo desse movimento foram sempre os melhores pontos de entradas, sempre o ponto mais baixo que o preço atingiu naquele determinado momento. Então qualquer entrada que eu tenha feita no RSI abaixo de 30, no tempo gráfico de 1 hora, quando eu enxergo a grande movimentação de alta, foi um ponto perfeito para eu comprar. E olha agora exatamente ao contrário. Agora eu vou ver os níveis que ele entrou em sobrevenda, quando a euforia de o preço vai subir, agora vai estar tudo mil maravilhas. Olha só, a gente atingiu euforia, olha só, foi o topo do movimento. Atingimos euforia, foi o topo do movimento. Atingimos euforia, foi o topo do movimento. Euforia. Sempre é o topo do movimento, sempre depois dos picos de euforia, olha só, a gente forma um topo do movimento e tende a corrigir, topo do movimento e tende a corrigir. Olha só, sempre que a gente forma o topo, a gente tende a corrigir. Sempre que a gente forma a sobrecompra, né, bate acima de 70, a gente tende a corrigir. Sempre que a gente bate abaixo de 30, a gente tende a subir. Então, as pessoas que compram nas emoções, no final das contas, elas acabam perdendo, porque elas não têm as técnicas para o mercado. E quando você aprender isso, você pode aplicar isso em qualquer mercado que existir. Você vai ter 90 anos, 100 anos de idade e você vai utilizar as mesmas estratégias da análise técnica para você conseguir lucrar nos mercados. E na próxima aula a gente vai ainda mais a fundo. Vamos ver quais são as melhores moedas para você operar e potencializar esse seu capital e ganhar ainda mais dinheiro no mundo cripto. Vamos lá, e vocês devem estar me perguntando, quando é que encerramos uma tendência? Aqui a gente tem uma tendência de alta, a gente forma topos e fundos ascendentes. E aí quando você perde uma base de preço formada, é que você finalizou essa tendência. Então se você está numa tendência de alta e você perde o seu ponto de suporte, né, essas bases de preços das tendências são chamadas de suportes. E a partir do momento que você perde esse ponto de apoio do preço, é quando você finaliza uma tendência de alta. E a tendência de baixa é exatamente ao contrário. A gente vem na tendência de baixa formando topos e fundos descendentes, a gente rompe uma resistência. Essas linhas que são criadas quando você está na tendência de baixa são chamadas de resistências, e a partir desse momento que você rompe ela para cima, você está encerrando uma tendência de baixa. E traders ganham quando o mercado está numa tendência de alta, ganham quando o mercado está numa tendência de baixa e perdem quando o mercado está numa tendência lateralizada. Nem sempre que você bater o olho no gráfico você vai conseguir enxergar algum padrão. Isso é normal, mas quando você enxergar esse padrão, você vai conseguir atuar e ser muito lucrativo em cima dele. Então, nem sempre tente. Tem dias que não tem o que fazer, o mercado está muito lateralizado, não tem o que fazer, paciência, não tem problema nenhum. Mas você fica aguardando o mercado virar. E aí quando o mercado vira, tanto para alta quanto para baixa, e você identifica esses padrões, você consegue ser muito lucrativo. E aí que a gente entra nos padrões gráficos, né, naquelas figuras gráficas que são formadas. Muitas pessoas perguntam, mas como você forma, como são formadas figuras gráficas? Olha só. Aqui a gente tem uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes.
A partir do momento que a gente forma um fundo igual ao anterior, forma um topo descendente e inverte para baixo, a gente está saindo de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Então, um ombro, cabeça e ombro, que é esse padrão gráfico muito falado aqui, ele é uma reversão de tendência. É um padrão que mostra uma reversão de tendência porque você está saindo de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. E tem tudo que no mercado tem para um lado, tem para o outro, né? Tanto para cima quanto para baixo. Você tem uma tendência de baixa formada aqui e aí você forma um topo. Você rompe, você não consegue romper o topo anterior, você segura a linha do ombro e aí você tem um rompimento do topo. Você sai da tendência de baixa para uma tendência de alta. Então, padrões, eles indicam mais ou menos para onde o preço vai. Olha só, você está vendo um ombro, cabeça e ombro. Então, isso é um início de uma reversão de tendência. Você está vendo um ombro, cabeça e ombro inverso, que é esse padrão aqui. É uma reversão de tendência de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. E com isso, a gente começa a se antecipar dos movimentos de mercado e entrar antes das pessoas que vão de fato esperar essa tendência inverter e confirmar e o preço subir para depois entrar. Elas vão entrar atrasadas. Você que já identificou esse padrão, conseguiu entrar antes, você vai ser mais lucrativo nesse movimento. Olha como a gente consegue ganhar tanto para cima quanto para baixo. Eu vou shortar agora uma quantidade de Bitcoin, porque eu estou vendo que o mercado está tendo a tender a uma queda aqui, porque esticou muito, né? Muito esticado. Depois que o mercado estica muito, ele tende a dar uma retroagida. E a gente pode operar na queda também, ganhar quando o Bitcoin está caindo, não só quando ele está subindo. E isso potencializa o nosso capital. A gente ganha na subida, ganha na descida, e aí a meta é sempre acumular mais Bitcoins a longo prazo. E com essa acumulação de Bitcoin a longo prazo, eu faço um tradezinho, pego esse valor agora, $200 que ganhou de lucro, compro mais Bitcoin, faço um trade, ganha $500, compra mais Bitcoin e vai sempre acumulando a moeda a longo prazo. E com isso a gente começa a aumentar a quantidade de Bitcoin que a gente tem e com o tempo esse Bitcoin tende a ter uma valorização. E aí a gente vai sempre aumentando a quantidade de Bitcoins e aumentando o preço conforme o tempo vai passando. Então aqui estou no mais um tradezinho rolando, esse trade é operando na venda, então o preço está caindo do Bitcoin, olha só, o preço está caindo e eu estou ganhando. Isso é muito comum no mercado tradicional, muitas pessoas utilizam essa técnica, chama-se de short selling, é você operar vendido. Eu não preciso ter um Bitcoin, eu só venho aqui na minha plataforma, eu clico para vender short sem ter nenhum Bitcoin e aí aproveito do movimento de baixa. Então estou segurando nesse movimento de baixa e vou aproveitando dessa queda do Bitcoin para ser lucrativo nesse mercado. E aqui eu tenho o complexo da roda. Eu sei que a minha meta é acumular mais Bitcoin. Bitcoin vai valorizar muito a longo prazo. E além de ter ganhos diários no trade, eu posso surfar mais o movimento do Bitcoin. Então eu quero sempre acumular a maior quantidade de criptomoedas possível para surfar esse grande movimento. Então funciona da seguinte maneira. Eu tenho Bitcoin e com Bitcoin eu faço trade. E eu com meus trades diários eu consigo ganhar dinheiro. Eu ganho dólares. E aí o que eu faço? Eu pego esses meus dólares e eu utilizo ele para comprar cada vez mais criptomoedas. Então eu pego esses dólares que eu ganho, por exemplo, ganhei $100 num dia, ganhei $1.000 num dia. Eu posso tirar $300 para viver, $200 para viver e boto mais $700 em criptomoedas. E criptomoedas valorizam com o longo do tempo. Então esses meus $700 que eu reinvesti em criptomoedas daqui a 1 ano, 2 anos, podem valer $3.000, $4.000, $5.000. Então, olha como o complexo da roda funciona. Eu faço um ganho em cima disso, esse meu ganho é investido em criptomoedas, e aí essas criptomoedas viram um valor ainda maior. Então um ganho meu que é de 5, ele acaba sendo multiplicado ao longo dos anos enquanto eu invisto em mais criptomoedas. Aí o pessoal pode falar, mas criptomoedas também caem. Ok, mas se você pegar num patamar de 1, 2, 3 anos, o potencial de valorização é ainda muito maior do que esse. Você pode ver ganhos de $1.000 que você reinvestiu $700 virarem $50.000, virarem $10.000. Isso já aconteceu várias
várias e várias vezes e tende a acontecer muito mais no mundo das criptomoedas. Então o meu complexo da roda é esse: com meus trades eu ganho dinheiro, com o meu dinheiro eu tiro um pedaço para viver, reinvisto o resto em criptomoedas e eles tendem a valorizar cada vez mais e eu vou acumulando cada vez mais criptomoedas. E quando tiver $1 milhão, esse valor aqui vai ser muito maior. Então esse é um excelente caminho para você acumular patrimônio a longo prazo sem depender da valorização única dos ativos. Você não fica dependendo só da valorização do Bitcoin, você aumenta a quantidade de Bitcoin e de outras criptomoedas que você tem, fazendo os trades diários e conseguindo ganhar lucros. Você não precisa fazer trade todo dia, e a gente vai aprender as técnicas de trade, né? Você tem swing trade, você tem hold, você tem day trade, você tem scalp, e a gente vai aprender exatamente como fazer isso já já. E para a gente começar a falar de trade, começar a falar de operações, de entradas e saídas no mundo das criptomoedas para ter lucro, a gente tem que falar da melhor ferramenta do mercado. E eu apresento para vocês o Stop Loss. O Stop Loss é uma ferramenta que ele vai te tirar automaticamente de uma determinada operação se por acaso você comprar e o preço começar a cair muito. E para você não ficar perdendo o seu capital naquela queda, essa ferramenta ela vai automaticamente, sem que você tenha que fazer absolutamente nada, automaticamente te tirar daquela posição para você proteger o seu capital. E funciona mais ou menos assim, olha só. A gente entende que uma tendência de alta, a gente aprendeu isso na última aula, que uma tendência de alta é formada de topos e fundos ascendentes. Então aqui um ativo, por exemplo, aqui é o Bitcoin, ele está subindo bastante. O Bitcoin está nessa tendência de alta. E você compra um ativo, e aí esse ativo volta a cair. E se você estiver perdendo nesse capital aqui, você quer sair dessa operação. A tendência está invertendo, a gente está mudando de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Então a tendência invertendo, a gente quer sair o mais rápido possível. E muita gente erra na hora de posicionar o seu stop loss. Tem duas formas de você utilizar essa ferramenta. Tem a forma financeira de você, entrei numa operação, se cair 1% eu vou sair dela, se cair 2% eu vou sair dela. E tem a por base de preço, que é a correta. Você tem que utilizar sempre stop loss por base de preço. E funciona exatamente assim, olha só, a gente tem a nossa tendência de alta. Por que o método financeiro não dá certo? Porque a tendência forma topos e fundos, topos e fundos. Então em determinados momentos, você vai ver o ativo caindo para criar uma base de preço e depois o mesmo ativo voltar a subir. Só que aí você entra no ativo, vou comprar o Bitcoin aqui. Eu vou falar, se ele cair 1%, né, no meu stop financeiro, eu vou botar, se ele cair 1%, eu quero sair automaticamente dessa operação. Eu quero garantir o meu capital, não vou perder capital nesse tipo de operação. E aí você entra no ativo aqui. E aí o ativo começa a cair e aí você tem uma queda aqui de 2%, por exemplo. E aí você é estopado dessa operação, você sai automaticamente dela. E aí o ativo volta a subir, você fica, caramba, pô, eu tomei um stop e o ativo voltou a subir, não estou entendendo o que está funcionando no mercado. Pô, você nunca foi estopado e o ativo teve uma continuidade de alta, o nome disso chama-se violinada. Esse é um nome muito comum no mercado financeiro e funciona por quê? Por que as pessoas tomam violinadas? Por que as pessoas tomam stops onde não deveriam tomar? Tem uma coisa que é a base de preço. A tendência ela não vai mudar enquanto ela não perder as bases de preço. Uma tendência ela só inverte quando você perde uma base. Se você perder a base, essa tendência de fato está encerrada. Se você não perder a base, a tendência vai permanecer intacta. Então, qual é o melhor ponto para utilizar o meu stop loss? Se eu sei que eu tenho uma tendência de alta em um ativo, eu vou pegar as bases de preço. Olha só, esse aqui vira um ponto de suporte. Aqui a gente tem um suporte, aqui a gente tem um outro suporte e a gente vai criando suportes ao longo da tendência de alta. E o stop loss tem que ficar onde? Por exemplo, se eu entro em uma operação, vou comprar um ativo aqui. Eu estou vendo que o ativo está subindo e aqui você efetua a sua compra. O seu stop tem que ficar abaixo do ponto de suporte.
Porque você só quer sair dessa operação se a tendência inverter. Se você sair daqui e perder o seu suporte, você encerrou uma tendência de alta. Então, ok, você quer estar fora dessa operação o quanto antes. Enquanto a tendência estiver permanecendo de alta, você compra aqui, aí o ativo vai fazer uma outra base de preço, vai ter uma continuidade, você criou um outro suporte. E aí você tira o seu stop que estava aqui embaixo, olha só, seu stop estava aqui embaixo, você tira e move ele para cá. Ou seja, você está aqui, o preço está correndo aqui para cima e você comprou aqui. Se você tomar um stop nesse momento, se a tendência inverter a partir desse ponto, a tendência inverteu, você vai tomar um stop aqui. Você tem uma variação de lucro do seu ponto de compra para o seu ponto de tomada de stop. Então você garantiu nessa operação 3%, 2%, e você garantiu que você vai ter um tipo de lucro nessa operação. Você vai sempre atualizando o seu stop conforme a tendência for subindo. E aí se a tendência formar mais uma base de preço aqui, você vai tirar o seu stop e vai sempre subindo ele conforme for criando bases de preço. Porque quando a tendência inverter, você perder esse ponto de suporte, aqui acabou a sua tendência de alta. Então é melhor você sair dessa posição, porque você não quer surfar uma tendência de baixa e devolver todos os seus lucros. Então é por isso que muita gente acaba tomando as famosas violinadas, toma stop e o ativo continua o movimento de alta, é porque você não utilizou a base de preço correta. E a gente vai ver na aula 3 um negócio muito interessante que dentro de uma tendência de alta existem outras tendências. Então, os tempos gráficos eles são fractais, então dentro desses movimentos de uma tendência, existe uma tendência aqui dentro. E isso aqui, você aprender isso aqui é a coisa mais importante no trade. Você aprender o que a gente vai falar na aula 3 é um dos assuntos mais interessantes para você aprender no mundo do trade e isso é o que vai mudar a forma como você olha para o gráfico e entende aquele movimento de mercado. Mas o stop é uma ferramenta excelente, a gente vai ver daqui a pouco no gráfico como a gente aplica ela na prática e todos têm que conhecer, mas de fato vamos utilizar stops por bases de preço. Conforme o ativo for criando base de preço, a gente vai atualizando o nosso ponto de stop. E olha que legal como funciona uma tendência na prática. A gente só forma bases de preço, né? A gente só forma bases de preço quando a gente tem a vela perdendo o fundo da vela anterior. Então, olha só, vou dar um zoom aqui, olha só. Essa velinha aqui fez uma sombra abaixo da vela anterior. Essa aqui já não fez uma abaixo. Então, a gente pega a última mais embaixo e cria ela, ó, a base de preço. Aqui vira um ponto de suporte. Eu vou dar um Alt mais H aqui para fazer um atalho para criar uma linha de suporte e olha como a gente consegue enxergar isso na prática. A gente formou um topo e aí veio e formou um fundo, criou a base de preço. Formou um topo, veio e formou um fundo. Olha aqui, outra base de preço, Alt H em azul. A gente formou um topo, veio aqui e formou um fundo, outra base de preço. A gente vai vendo que as bases de preço são sempre ascendentes, são sempre para cima. Ou seja, esse ativo está em uma tendência de alta. Então, se eu quero posicionar o meu stop loss, nesse movimento, eu posiciono aqui, o ativo formou outra base de preço, sobe para cá, formou outra base de preço, sobe para cá, eu vou sempre atualizando e tentando surfar o máximo possível dessa tendência. Mas olha só a tendência aqui na prática, como ela funciona e vai criando as suas bases de preço. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, ó, fundinho aqui, topo, fundo, os fundos, olha só, são sempre ascendentes. A gente vai sempre rompendo o topo anterior, a gente tem um topo, a gente rompe o topo, a gente rompe o topo e as bases de preço fundo são sempre ascendentes, são sempre para cima. Então eu formo topos e fundos ascendentes. Olha como a tendência funciona muito bem na prática. E aí se você for surfando, atualizando o seu ponto de stop, olha, meu stop estava aqui, eu posso subir ele para cá, posso subir para cá, sempre abaixo de uma base de preço. Posso subir para cá, posso subir para cá. E olha como a tendência ela vai. E aí aqui a gente tem topo, fundo, olha, topo, fundo, topo, aqui eu perdi o fundo, tá vendo que a gente tem um fundo formado aqui, olha só, vou botar esse fundo aqui em azul, a gente tem um fundo e exatamente nesse momento aqui a gente tem um rompimento do meu fundo, vou até trocar a cor para amarelo para ficar mais fácil, olha só como eu perco o meu fundo, e apesar de perder, e quando eu perco o fundo, a tendência ela deixa de ser uma tendência de alta e ela encerrou essa tendência, então a gente tinha a tendência para cima, perdeu o fundo e
fomos para baixo. Olha só como é que a gente começa a corrigir depois que eu perco a minha tendência saudável de alta. Então a tendência de alta ela vai formando bases de preço. A partir do momento que você romper uma base de preço, você deixou de formar uma tendência de alta. E tem uma coisa mais legal disso tudo que a gente vai ver já já, que é o pivô de alta. Como a gente forma confirmações de uma tendência de alta e confirmações de uma tendência de baixa. E isso já começa a entrar nos padrões gráficos que a gente conhece e vai absorvendo cada vez mais conhecimento para quando você bater o olho nesse movimento, você saber exatamente o que está acontecendo e como você consegue lucrar em cima disso. Só que, como eu tô no tempo gráfico de uma semana, aqui tem uma tendência de alta. Se eu olhar nos menores, eu vou ter tendências dentro dessas tendências. E é isso que vai ser a grande virada de chave para todo mundo e entender como a gente consegue navegar de forma eficiente. E é a única forma de você ser lucrativo no mercado, é você entendendo de fato como funciona tudo. Parece complicado, mas na verdade não é. Depois que você aprende, fica muito prático. Hoje eu te mostrei que qualquer pessoa pode operar nesse mercado e que é muito mais simples do que a maioria das pessoas imaginam. Você também viu que existem várias formas de você ganhar dinheiro com criptomoedas e combinando elas você consegue aumentar ainda mais o seu patrimônio. Na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre os assuntos mais importantes do mundo das criptomoedas. Eu vou responder uma das perguntas mais comuns entre os meus alunos, que é o segredo de saber identificar as melhores moedas e a hora certa de você comprar e vender, seja nas operações de curto, médio ou de longo prazo. E não se esqueça que essa semana foi feita para você, então curte, comente e compartilhe esse conteúdo. Envie para uma pessoa que você conhece que poderia aproveitar oportunidades como essa. Escreva o que você gostaria de ver nas próximas aulas e o que você tem mais dificuldade se você já investe no mundo das criptomoedas. Bom, por hoje é isso, nos vemos na próxima aula. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Léo, tenho 39 anos, sou do Rio de Janeiro e conheci o Diego Velasquez através do YouTube, onde acompanhava diariamente suas análises gráficas de criptomoedas, as dicas que ele dava, alguns tutoriais, e resolvi fazer a sua mentoria, onde eu pude ampliar, de forma assim, gigantesca o conhecimento sobre análise gráfica, sobre padrões, sobre setups, e depois de um tempo na mentoria, absorvendo esse conhecimento, eu fui adicionado ao grupo dos tubarões, onde tem grandes traders, tem grandes ADMs, onde o próprio Diego Velasquez tira suas dúvidas na prática. Então você consegue operar junto com os administradores, com o próprio Diego Velasquez, com outros traders que já têm mais experiência, com a outra rapaziada que fez o grupo que fez a mentoria. Então assim, é uma experiência sensacional, né? É um amplificador, assim, é um multiplicador de conhecimento, onde você tem a oportunidade na prática de ter pessoas ali te auxiliando, tirando suas dúvidas o tempo todo, 24 horas, né? E pessoas de todos os lugares do mundo, pessoal de Portugal, pessoal da Europa, pessoal do Brasil. Então, as pessoas vão aprendendo e tirando dúvidas com mais experiência e cada um vai se ajudando. Eu acho que é a cereja do bolo, é o grupo dos tubarões, onde ali a gente consegue arrancar o dinheiro do mercado. Então essa é a minha experiência, espero que vocês tenham gostado, fica com Deus aí e se inscrevam no grupo dos tubarões e na mentoria do Diego Velasquez. Um abraço. Sou aluno da Operação Cripto, faço parte do grupo dos tubarões hoje em dia e cada dia venho aprendendo mais coisas evoluindo constantemente. Minha visão depois que eu conheci o Diego foi totalmente outra, eu aprendi a analisar o mercado de uma forma totalmente diferente. E hoje, só com 16 anos, eu já consigo tirar um pouco de dinheiro do mercado e a cada dia eu vou aprendendo mais.